Capítulo 34. Os protocolos devem realizar-se. A Alemanha não teve a possibilidade de render-se. O Japão viu recusada a mesma petição. Os japoneses capitularam sem condições em março de 1945. Durante esse mesmo mês, o alto comando japonês comunicou à embaixada americana em Moscou, à embaixada russa em Tóquio e ao Pentágono em Washington, que o governo real japonês desejava uma capitulação sem condição. Os americanos ignoraram-no. Por quê? Eles alegaram, depois, que a mensagem não havia sido decodificada. Mas, então, como eles tinham feito antes para decodificar os códigos militares e diplomáticos? Nós conhecemos a resposta: as ilhas japonesas não haviam ainda sido destruídas. O espetáculo iria apenas começar. Os B-29 realizaram no Japão o grande saneamento desejado pelos banqueiros internacionais. Primeiro destruir Tóquio, depois lançar as bombas sobre Nagasaki e Hiroshima. Dizem que muitos generais japoneses eram membros de uma sociedade secreta mística denominada Dragão Negro. Nada mais sei a esse respeito. A reconstrução da Alemanha e do Japão rendeu somas astronômicas aos banqueiros internacionais. Os alemães e os japoneses possuem entre eles trabalhadores e técnicos dos mais aplicados. Mas seus governantes são escolhidos também pelos Illuminati, que os manipulam como marionetes. Ficareis melhor esclarecidos quando conhecerdes as listas dos membros das diferentes organizações. Muitos políticos do governo alemão são como peões no tabuleiro de xadrez, assim como os americanos ou os russos. Capítulo 35. O que nos rendeu a Segunda Guerra Mundial? Do ponto de vista humano, foi um desastre sem circunstâncias atenuantes. Do ponto de vista dos Illuminati, foi um sucesso sem contestação. Essa guerra, com seus 30 milhões de mortos estimados, Solzhenitsyn fala de 100 milhões, representa, evidentemente, uma parte do programa de saneamento mundial dos Illuminati, cuja meta suprema é a criação da Novus Ordo Seclorum, da nova ordem mundial de Weishaupt. Para os Illuminati, Lenin era na Rússia a pessoa perfeita. O comunismo fez o papel do florete no desenrolar político e psicológico dos acontecimentos, isto é, os conspiradores utilizaram o comunismo como besta negra para constranger as nações ocidentais a fazer concessões e a assumir obrigações que eram contrárias a seus próprios interesses. No início dos anos 20, Lenin anunciou ao mundo os projetos futuros dos Illuminati. Ocuparemos primeiro a Europa Oriental, depois todos os países da Ásia. Sua finalidade foi conquistada graças à Segunda Guerra Mundial. Alguns anos mais tarde, foi a vez da maior parte da Ásia. A debandada do Vietnã foi um dos elementos dessa operação. A Segunda Guerra Mundial rendeu ainda mais para os Illuminati. As grandes fendas da antiga ordem mundial vieram à tona, e os fundamentos financeiros e sociais da moral tradicional ficaram abalados. A América, cuja segurança jamais foi contestada, nem antes nem durante a guerra, encontrou-se presa na engrenagem da política mundial, constrangida a renunciar à sua própria política. Essa guerra custou aos Estados Unidos 400 bilhões de dólares e elevou a dívida de Estado a 220 bilhões de dólares. Isso tornou os Estados Unidos prisioneiro das garras dos banqueiros internacionais. A guerra aplanou o caminho para o despertar do socialismo, que se expandiu como uma doença na Inglaterra e nos Estados Unidos. Ela preparou também o caminho para a criação da ONU em 1945, cuja sede principal estava num terreno doado por Rockefeller em Nova York. Entre os membros fundadores da ONU, pelo menos 47 faziam parte do CFR. A ONU é a maior loja franco-maçônica internacional do mundo, como indica claramente seu emblema. É um símbolo franco-maçônico, assim como o grande selo sobre as cédulas de $1 americano. Ver p. 331 e 332.